Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Recebi o convite com muita alegria. Não apenas vemos o projeto frutificar, e a gente está muito feliz, especialmente porque nós queremos que o tema escolhido para esse tempo aqui foi e é muito relevante. E nós esperamos que a gente possa dar continuidade naquilo que o reverendo, querido pastor, meu professor Costa, compartilhou com vocês aqui nesse tempo. E eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo então no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu vou tomar liberdade de usar a tradução da Bíblia, a Mensagem, mas eu gostaria que, se você estiver com a mesma Bíblia aí, eu vou pedir para você acompanhar comigo. Se você não tiver, você pode acompanhar, é um pouco próximo da NVI. Lucas capítulo 10, versículo 25, é um texto muito conhecido de todos nós. Nós vamos fazer uma breve peregrinação por esse texto hoje. Eu espero que ele venha a ser relevante para tudo que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui na sua vida, no seu coração e na vida dessa amada comunidade. Vamos lá? O texto diz assim: naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus, como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, respondeu Jesus, faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões, eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele, se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Vamos orar juntos? Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela de fato é luz. Ela de fato é consolo, bálsamo. Ela é capaz de confortar o coração mais entristecido. Ela é capaz de guiar o coração mais permeado de dúvidas. Ela também é capaz de quebrantar o coração mais endurecido e resistente. Então, Espírito Santo, nós nos rendemos ao milagre da atuação da Sua presença aqui nesse lugar, e nós nos rendemos inteiramente ao Senhor. Vem falar no nosso coração. Vem desarmar e desativar cada uma das justificativas que nós usamos para não Te servir na cultura, para não sermos missionários aqui onde estamos e como somos. Nos ajuda, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos. Nós Te pedimos, em o nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Nesse nome nós oramos. Amém. Cada cristão tem uma missão bem definida por Jesus. Você sabe para o que foi chamado? Eu espero que sim. Sabe exatamente qual é o seu papel como membro no corpo de Cristo? Eu espero que sim.
Sabe em que lugares você devia agir como um missionário? Eu também espero que sim. Está se preparando para isso? Se nós estamos todos juntos aqui nesse momento, então a resposta implícita é sim. Eu espero que, tendo ouvido as palestras do Costa, falando sobre o Senhor da missão, a vocação universal dos cristãos, e como nós, igreja, somos um povo chamado para fora, o Senhor tenha aberto o seu coração para a dimensão do que o Eterno espera de nós enquanto igreja. Alguns de nós temos um chamado específico para cruzar oceanos e atravessar o horizonte, encontrar povos cujas línguas nós não conhecemos ainda. Esses são os missionários transculturais. Mas para todos nós, em todas as idades, em todos os lugares do planeta, para todos os cristãos que permanecem na cultura, Deus tem para nós um chamado de cristãos culturais, missionários dentro da cultura. O missionário que vai trabalhar, volta do trabalho, vai para a faculdade, paga as contas, vai até a padaria da esquina comprar o pão e indo compartilha o Evangelho. Nós já sabemos disso. Eu me lembro que certa vez o Costa falou assim numa aula: o que nós precisamos não é ouvir mais sobre missão, nós precisamos de uma conversão à missão. Mas veja bem, vamos conversar um pouco hoje sobre por que nós, mesmo sabendo disso, sabendo que essa é a nossa missão, sabendo que isso é o legado do Senhor Jesus para nós, porque tantas vezes é difícil no dia a dia sermos missionários na cultura. O que nos impede? Na perspectiva do Evangelho de Lucas, existem muitas respostas possíveis, mas existe uma resposta que salta aos olhos quando nós lemos os livros Lucas, Atos, especialmente porque eles foram escritos juntos, são livros gêmeos, e aquilo que Lucas inicia, Atos expande e finaliza contando como Jesus iniciou um estilo de vida que é o reino, e então a igreja abraçou esse conceito de ser o reino de Deus, aplicou isso com ferro e fogo e se tornou uma das grandes forças motrizes do mundo. É interessante que no início de Lucas nós temos um peregrino, 12 aprendizes, e no final do livro de Atos nós temos o Evangelho sendo espraiado pelas viagens missionárias de Paulo por todo o mundo antigo conhecido. Agora veja bem, é interessante que dentro de esse esquema Lucas, Atos, existem alguns temas que assomam mais à vista, e talvez o mais perceptível seja o tema da inclusão. Lucas conta, mais do que os outros evangelistas, sobre pessoas que estavam à margem da sociedade e foram trazidas para o centro das atenções de Jesus. Note que Lucas é o único que nos conta, por exemplo, que uma mulher tida como pecadora entrou num banquete provido por um fariseu e chorou aos pés de Jesus e foi abraçada por ele. Entre outras narrativas, nós temos essa, que é a única testemunha, o único evangelista que nos conta da parábola, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. É interessante, e eu espero que você hoje compreenda comigo, como esse título que nós demos modernamente à parábola, soava agressivo aos ouvidos dos contemporâneos de Jesus. Veja bem, nós estamos num trecho do Evangelho de Lucas em que diz que Jesus já tinha dito assim, claramente, que ele iria para Jerusalém para ali morrer crucificado. Ele começa a fazer então esse grande bloco até o finalzinho do capítulo 20, chamado A Jornada, por muitos comentaristas. Quando Jesus está a caminho de Jerusalém, um dos líderes religiosos do seu tempo, um escriba, ou seja, alguém que tinha um doutorado em Antigo Testamento, alguém que conhecia minuciosamente não apenas a lei, mas todo aquele código de interpretação da lei, esse cara que era simplesmente pós-graduado na Bíblia, chega para Jesus para ter uma conversa teológica com Jesus. Ele pergunta a Jesus: Senhor, mestre, não é? Tratando-o como um rabino, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele era um intérprete da lei, devolve a bolinha de ping-pong para a mesa do escriba, dizendo assim: bom, já que você é um estudioso da Bíblia, me diga você,
Como você lê, como você interpreta, como você responderia essa mesma pergunta à luz do seu conhecimento bíblico? Ele responde: amar o Senhor com todas as minhas forças, com toda a minha paixão, com toda a minha inteligência. Ou seja, o primeiro grande mandamento. E depois ele responde com o segundo mandamento, que é a lei áurea: amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus diz: tudo bem, é isso mesmo, faça isso e você viverá. Mas então aquele homem coloca uma segunda pergunta: mas Jesus, quem é o meu próximo? A pergunta do escriba parece muito sutil, parece realmente uma dúvida bíblica, mas não é. Ele está arrastando Jesus para um debate acalorado entre as diversas seitas judaicas daquele tempo, a respeito de: era um homem comum o próximo de um fariseu ou não? Porque os fariseus só consideravam outro fariseu o seu próximo, o seu semelhante. Se você topasse com um fariseu e não fosse um fariseu, ou seja, fosse um judeu comum, que não tinha um conhecimento tão adequado da lei, ou que não guardava com tanta rigidez todos os mandamentos relativos ao sábado e à alimentação, aquele homem não te consideraria um semelhante dele. O que está rolando por trás dessa pergunta aqui é o seguinte: Jesus, é o seguinte, o segundo grande mandamento é amar o próximo. Mas toda essa ralé que anda com você pode ser qualificada como se fosse o próximo? Todos esses pobres, esses imundos, essas prostitutas, todos esses publicanos, toda essa escória social que está em torno de você, pode ser considerado como se fosse o meu semelhante, meu próximo? Sou eu obrigado por Deus a amar alguém tão baixo quanto as pessoas que andam com você? Jesus, ao invés de responder diretamente essa questão, começa a contar uma parábola, uma história que tem um sentido pedagógico dentro dela mesma. E a parábola que Jesus conta é mais ou menos assim: certa vez um homem descia de Jerusalém pela estrada de Jericó. Jerusalém tinha sido construída num planalto. A primeira cidade logo ali na descida era Jericó. Eram cerca de 24 quilômetros de uma íngreme descida, havia cerca de 1000 metros de altitude de diferença entre Jerusalém e Jericó, e como era uma ravina muito íngreme, geralmente era cercada por assaltantes, por ladrões. Era uma estrada muito perigosa para se viajar sozinho, geralmente as pessoas viajavam acompanhadas, mas esse homem, nós não sabemos por que estava viajando sozinho. Fui surpreendido por um bando de assaltantes que tomaram tudo que ele tinha, o espancaram e o deixaram semi-morto, jogado à beira da estrada. A história continua quando Jesus diz assim: um sacerdote estava descendo, ele viu o homem, atravessou a estrada, fingiu que não era com ele e seguiu o caminho ouvindo uma música no seu iPod. O levita descia também, estava digitando alguma coisa no seu smartphone, deu uma olhada para o lado, tirou uma foto, postou no Instagram e continuou descendo a ravina como se nada tivesse acontecido. Mas então descia um samaritano. Veja bem, os ouvintes de Jesus são judeus. E quem são os samaritanos? Os samaritanos são antigos primos dos judeus, digamos assim, que ficaram em Samaria, que foi repovoada pelos assírios. Eram como se fossem parentes distantes que os judeus odiavam. Os judeus não se sentavam à mesa com os samaritanos, não os cumprimentavam na rua, não se assentavam com eles para comer, não falavam o nome samaritano. Os judeus tinham uma repulsa, um desprezo, um ódio cultural pelos samaritanos. E é justamente aqui que a gente sente o caldo engrossar, porque de alguma maneira Jesus está criando um contraste aqui na nossa mente. É que esses caras não ajudaram o bacana lá que estava jogado ao lado da estrada. Por que eles simplesmente se recusaram a estender a mão para aquele judeu ferido necessitando de ajuda? Robert Gundry, ele é um
PhD no Novo Testamento, e tem um livro dele chamado Panorama do Novo Testamento, que ele faz um comentário muito interessante sobre esse texto. Ele diz assim: o sacerdote e o levita temeram contaminar-se cerimonialmente, tocando naquilo que mais lhes parecia um cadáver. Isso lhes teria custado a compra de cinzas de uma novilha vermelha para purificação, a perda de privilégios no templo, como o comer dos sacrifícios do templo pelo período de uma semana, durante o período de descontaminação, os arranjos para o sepultamento do cadáver e a perda de uma roupa perfeitamente boa que deveria ser rasgada em sinal de lamentação. O sacerdote e o levita viram na vítima uma perfeita ameaça da perda e de inconveniências pessoais. Os ouvintes de Jesus sabiam disso. Os ouvintes de Jesus sabiam que essas duas pessoas que representavam o sistema religioso judaico, se eles tivessem contato com o morto, eles tinham de realizar algumas cerimônias de purificação que custavam dinheiro. Um novilho tinha de ser morto, mas antes eles tinham de ser comprado. Uma semana sem comer daquilo que era servido no templo, uma roupa rasgada. Então veja bem, por que é que eles não ajudaram? Por uma resposta simples. Porque o ser humano, existindo por si só, ele vive numa condição tão autocentrada, que todas as vezes que nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, ou ter alguma perda, algum prejuízo financeiro ou de tempo para ajudar alguém, nós simplesmente travamos, nós congelamos, nós paralisamos. Todas as vezes que nós somos desafiados a sair da nossa programação, a romper com a nossa agenda, a tirar o nosso dinheiro do bolso, ou a esvair o nosso tempo em favor de alguém, para ajudar alguém cuja causa não é nossa, repentinamente nós somos apanhados por uma paralisação interna, por um medo de sermos prejudicados, por um medo de sermos nós mesmos oferecidos em favor de alguém. Existe uma história publicada em 1964, de uma jovem chamada Kitty Genovese. Ela chegou por volta das 3h20 na madrugada em casa. Ela era gerente de um bar no Queens, tinha 28 anos, e ela voltou então para o seu bairro residencial, estacionou na área do seu prédio e começou a andar os metros que separavam o estacionamento da entrada do prédio. Subitamente um homem apareceu. Kitty percebeu a invasão desse suposto assaltante, tentou correr, mas ela foi alcançada e esfaqueada pelas costas pela primeira vez. Ela começou a gritar para os vizinhos, pedindo por socorro, no meio do pátio que envolvia todos os prédios. Ela gritou várias vezes. Luzes no prédio se acenderam, algumas pessoas saíram nas janelas e gritaram: deixa essa mulher. Ele esfaqueou Kitty Genovese 7 vezes no estacionamento, saiu andando. Ela foi se arrastando até o hall do prédio, ensanguentando todo o estacionamento. Ninguém ligou para a polícia, ninguém saiu do seu apartamento, ninguém contactou o 911. O assaltante voltou, apanhou Kitty no hall, e ali ele desferiu as últimas facadas que a mataram. 2 horas depois, alguém ligou para a polícia. Quando eles chegaram, o cadáver dela já estava frio. Nós nos perguntamos, por que cenas assim acontecem? Nós nos perguntamos por que pessoas são jogadas na vala da existência, quando existe possibilidade de ajuda, quando a mão está ao alcance. Por que as pessoas ainda morrem de disenteria em alguns lugares do Brasil? Por que algumas crianças ainda morrem sem conseguir superar os 5 anos de idade, quando tudo o que é necessário são alguns poucos medicamentos que existem aos montes por aí? Por que crianças ainda morrem na África de fome? Por que é que essas coisas ainda acontecem nesse mundo, onde o homem pisou na lua e fez inúmeras coisas, mas por que essas coisas revoltantes ainda acontecem? Porque de alguma maneira todos nós estamos fadados a viver só para nós mesmos. Nós nascemos assim, esse é o nosso instinto, essa é a natureza que nos foi legada por Adão.
esse instinto de viver autocentrado, esse instinto que só consegue olhar no espelho e para nenhum outro ponto da existência, esse jeito de se viver para si mesmo. Nenhuma outra geração viveu tanto para si mesmo como a nossa, absolutamente nenhuma outra. Os sociólogos chegam a dizer que nós somos a geração mais autocentrada que já pisou na face da terra. E isso tem alguns sintomas. O primeiro deles é a solidão. Você já viu como as pessoas da nossa geração são pessoas solitárias? A gente se sente solitário até quando está acompanhado. Por quê? Porque a gente tem um medo absoluto de abrir a alma para os outros. A gente tem um medo de se envolver em relacionamentos que vão nos custar alguma coisa. E é por isso que é tão difícil a gente se entregar. É tão difícil a gente pronunciar a palavra amor tantas vezes. Especialmente o Luan Santana. Mas por que na nossa geração os relacionamentos são tão descartáveis? Porque, como diria Gonzaguinha, todo aquele que quiser amar terá de enfrentar a dor de sofrer. E a nossa geração não suporta a ideia de sofrer por alguém, de sofrer com alguém, de caminhar dentro de um relacionamento de mãos dadas, a despeito das muitas mágoas e choro e lágrimas. A gente não acata essa ideia. Outro sintoma é o de profundo entorpecimento da nossa sociedade, profundo estado de indiferença que há no coração de toda a nossa geração, de uma maneira genérica. É interessante como algumas cenas são incapazes de comover o coração das pessoas. É interessante como a gente começa a conviver com pessoas pedindo dinheiro no sinal, crianças vivendo na rua, manuseando bolinhas no sinal para ganhar centavos. Isso de alguma maneira já não toca mais o nosso coração. Nós vamos nos tornando entorpecidos, indiferentes. E por fim, esse instinto pecaminoso nos leva a construir uma teia de autoproteção. É por isso que muitas vezes nós falhamos ou nós nem sequer iniciamos a nossa missão na cultura. Porque se nós formos iniciar a nossa missão na cultura, nós sabemos que de alguma maneira nós teremos que despender dinheiro ou tempo, investir os nossos dons, investir recursos e tudo que traz uma conotação de prejuízo pessoal, e isso nos é muito pesado. Você quer ver uma história? Era um sábado muito frio de inverno na cidade na qual eu servi como pastor durante 8 anos em Itajubá. Itajubá é sul de Minas e lá faz um frio de rachar. Geralmente assim, eu gosto de levar os meus amigos cariocas para lá, porque geralmente eles nem têm blusa, né? Nunca vestiram uma blusa de lã na vida. Aí eu levo eles no inverno para lá, eu vejo eles sofrerem bastante, saírem com cobertor nas costas, eu me divirto muito. A gente estava saindo de um culto de sábado, a gente foi com os jovens para uma pizzaria, ficamos lá algum tempo, trocamos alguma ideia, e aí depois que eu deixei o Samuel em casa, deixei o Juninho, eu peguei a avenida que dava na minha casa, era uma avenida longa, e logo quando eu entrei nessa avenida, por cerca de umas 11 horas da noite, todos os bares fechados, assim que eu entrei na avenida, eu dei de cara com um sujeito, sentado na porta de um bar, assim, já fechada, de camisa, uma bermudinha muito curta, chinelo de dedo, e fazia um frio de 3 graus aquela noite. 3 graus. Eu estava com 3 blusas. Eu passei pela esquina, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, dá uma carona para esse cara. Eu pensei comigo assim, puxa vida, eu acabei de sair de um culto, tive que preparar um sermão, fui lá, ministrei os cânticos, preguei, saí com os jovens, ouvi os desabafos juvenis, levei eles para casa, estou cansado, amanhã de manhã tem escola dominical, eu vou colocar esse cara fedendo dentro do meu carro, ele vai vomitar aqui dentro, não vou mesmo, de jeito nenhum. Eu simplesmente virei o carro e segui 3 quadras. Eu me lembro que naquela noite, Deus falou tão claramente ao meu coração, mas tão claramente ao meu coração. Ele disse assim, se você não parar esse carro agora, der meia volta, pegar o cara, como eu te disse,
a coisa vai ficar preta para o seu lado. Algumas vezes eu falo com você, você me ignora. Algumas vezes eu peço gentilmente, você me diz não. Mas se você me disser não hoje, eu te garanto que você vai se arrepender de ter feito isso para mim. Eu nunca tive uma experiência com o Senhor assim. Ele falou assim: cara, eu estou falando muito sério. Dá meia volta nessa porcaria desse carro e volta lá. Eu não sei se foi bem assim que ele disse, mas foi bem assim que eu entendi. Eu de fato dei meia volta no carro. Peguei aquele senhor, coloquei ele o mais ajeitadamente que eu pude no banco do carona. Pedi que ele me indicasse a direção da sua casa. Ele morava no início de um período bem afastado da cidade, que tinha uma favela lá. Eu deixei na entrada da favela. Ele desceu do carro, me agradeceu, e eu voltei para casa me sentindo a pior pessoa que já tinha pisado na face da terra. E ao contar essa história eu me sinto de novo assim. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui para dizer para você o que é certo. Eu não estou aqui como um dono da verdade. Eu não estou aqui como se fosse um missionário que foi para a China e renunciou a tudo. Não, eu sou alguém como você, que deseja servir ao Senhor, que deseja estender a mão para o outro, mas que muitas vezes esbarra não nas condições externas, mas nas condições internas. Esbarra muitas vezes no medo de se prejudicar, de perder dinheiro, de perder tempo, de ser de alguma maneira abusado ao se candidatar à ajuda. Mas irmãos, de que maneira as pessoas conhecerão o Evangelho se a gente de alguma forma não pedir ao Senhor para tratar isso no nosso coração? Veja bem, Martin Luther King Jr., pregando na parábola do bom samaritano, certa vez disse assim: o levita e o sacerdote, ao verem aquele homem, se perguntaram: o que poderá acontecer a mim se eu ajudá-lo? E eles não ajudaram. Mas o bom samaritano inverteu a pergunta e perguntou a si mesmo: o que poderá acontecer a ele se eu não ajudá-lo? E é justamente nesse momento que Jesus nos conta o final da parábola. Ele diz assim: aquele homem aproximou-se do judeu. Note que ele, como samaritano, sabia do ódio que todo judeu tem por um samaritano. E aquele homem certamente era reconhecível como judeu, porque os judeus vestiam roupas características. Mas aquele samaritano deixou de lado todo o ódio que recebeu desde a infância dos judeus, aproximou-se dele, e note a sequência que Jesus pinta diante dos seus olhos. Ele rasgou a própria roupa para fazer curativos. A roupa que o sacerdote e o levita não quiseram rasgar, o samaritano rasgou. O sacerdote e o levita não queriam de alguma maneira ter qualquer prejuízo ajudando, mas o bom samaritano tomou vinho e azeite, que eram especiarias caríssimas na época, para desinfetar as feridas daquele homem, e então pensou aquelas feridas com óleo. Colocou aquele homem sobre o seu jumento, indicando que ele caminhou a pé ao lado daquele homem, se expondo também aos assaltantes. Chegou até uma pensão, pagou a estadia e ainda afiançou a sua palavra: se ele gastar mais, eu pagarei. O samaritano serviu com todos os prejuízos possíveis em torno de si mesmo. Rasgou a sua roupa, derramou seu vinho, gastou seu óleo, dispôs a sua montaria, andou a pé, gastou do seu tempo, gastou do seu dinheiro, e não ficou lá para receber as glórias, os elogios, os agradecimentos daquele homem quando acordado. Aquilo que Jesus está nos dizendo é que todas as vezes que eu e você quisermos nos engajar na missão, de alguma maneira nós vamos ter de abrir mão da zona de conforto, abrir mão da autoproteção, abrir mão talvez de tempo seu que já é tão pouco, mas sim tempo, abrir mão de dinheiro que também já é tão pouco, sim, mas investir dinheiro no reino.
Utilizar os seus dons, que você já utiliza aqui no serviço comunitário, mas sim, utilizar os seus dons para o bem das pessoas que estão lá fora. A Rua das Pontes, número 14, é um complexo de pontes ao longo do rio Potomac. O rio Potomac é um rio no estado de Virgínia, que conecta a cidade de Arlington com a capital Washington. Uma das pontes que atravessa aquele rio foi inaugurada em 1950 com o nome de Ponte Rochambeau. Mas em 1985, essa ponte foi rebatizada com o nome Memorial Arland Dean Williams. E por quê? Porque Arland Dean Williams era um dos passageiros do voo 90, que saiu de Flórida para a capital, no inverno de 1983. Esse avião inexplicadamente sofreu uma pane, perdeu altitude e caiu entre as pontes, no rio Potomac, em gelo, no duríssimo inverno daquela região. Quando o helicóptero de resgate chegou àquela região, a primeira pessoa que eles viram foi Arland Dean Williams. Ele e outros 8 sobreviveram, 8 passageiros que estavam na cauda do avião. Eles jogaram a corda para Arland Dean Williams, que era o mais acordado e o mais desperto daqueles que estavam tentando sair do gelo, e ele então pegou a corda, nadou alguns metros e a colocou à volta de uma mulher. Essa mulher foi içada. Eles jogaram a corda novamente, ele nadou alguns outros metros e colocou essa corda em torno de um senhor. Ele foi içado. Novamente a corda foi jogada e ele içou um jovem. E quando o helicóptero voltou para buscar Arland Dean Williams, ele tinha desaparecido nas águas escuras e geladas do rio Potomac. The Washington Post, um jornal importante, fez uma matéria destacando esse fato na época, e com o seguinte destaque: o que mais chama a atenção daqueles que conheceram Arland Dean Williams é que ele não conhecia nenhuma das pessoas as quais salvou naquela noite. Todos, sem exceção, eram completamente estranhos para ele. Por que essa história, ela rasga o nosso coração? Por que a gente fica tão chocado? Porque de alguma maneira nós estamos ouvindo a nova história do bom samaritano. Nós estamos ouvindo de alguém que serviu e amou o outro com prejuízo próprio, com prejuízo da própria vida. Um poeta anglicano inglês, John Donne, escreveu uma série de meditações, e uma delas ficou muito famosa, meditação 17 do seu livro de devoções, em que ele diz assim: homem algum é uma ilha. Homem algum é uma ilha, completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque sou parte da humanidade. Por isso nunca perguntes por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti. Os sinos dobram são a expressão de que ainda nas cidades do interior, como na minha, ainda existe isso. Quando alguém morre, os sinos dobram na catedral, ou existe um alto-falante que proclama a morte daquele funeral. Então nunca pergunte quem é que morreu. De alguma maneira, uma parte de nós morreu quando alguém morre. Porque nós somos sempre uma mesma comunidade. O nosso chamado é para sermos os próximos das pessoas. É interessante, no final da parábola, você e eu nos perguntamos o seguinte: toda essa história começou quando aquele escriba perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E quando você chega no final da parábola, você descobre que Jesus em nenhum momento respondeu a pergunta dele: quem é o meu próximo? O que é que Jesus fez? Ele chega no final da parábola e pergunta assim para aquele escriba: note, quem é que foi o próximo daquele judeu que estava jogado para morrer? E aí então ele responde: aquele que teve compaixão dele, evitando falar inclusive o nome samaritano.
Ou seja, Jesus ele está dizendo aqui que a própria pergunta daquele fariseu está equivocada. A pergunta certa não é quem é o meu próximo, mas a quem eu posso ser o próximo. A quem eu posso ser o próximo? Eu e você vamos para o trabalho todo dia, vamos para a faculdade. No meu caso, como eu estudo, faço mestrado só uma vez por semana eu estou lá no mestrado, convivendo com pessoas que não são cristãs. E vez por outra surgem oportunidades de compartilhar o Evangelho. Note, o projeto Frutificar está aqui hoje, é uma iniciativa memorável, notável, de pessoas que entenderam o conceito de missão ali em loco, ali no bairro Leopoldina. Talvez você possa dizer assim: mas eu não tenho tempo para me candidatar como voluntário do projeto agora, ou eu não tenho como montar um projeto no meu bairro, ou eu moro em Caraí, não há espaço para um projeto social lá. Tudo bem, mas note, independente de você ter ou não um vínculo com um projeto, ou com uma rede de evangelismo, você vai para a cultura todos os dias. Você e eu vamos para a cultura todos os dias. Todos os dias você vai para o trabalho e lá existem pessoas que estão precisando não apenas ouvir do Evangelho, mas intuir que existe uma possibilidade de vida diferente. É nesse sentido que o pastor Eugene Peterson, um autor que eu aprecio muito, ele diz assim: nós temos de aprender a arte da subversão. O subversivo, ele não faz grandes coisas, ele faz pequenas coisas, mas todas as pequenas coisas que ele faz têm o sentido do Evangelho, do reino, onde quer que ele esteja. Todas as coisas pequenas que o cristão faz, elas têm o sentido do Evangelho. Você quer ver uma coisa interessante? Esses dias um casal da nossa comunidade se casou, e a mãe da menina tem uma doença, um tipo de esclerose. E então, isso apareceu no Fantástico. E aí, eu cheguei no mestrado, e as pessoas estavam comentando sobre isso. Porque eu vi você no Fantástico, não sei o que, não sei lá mais o que. E aí começaram a me perguntar: mas como é esse negócio de ser cristão na sua igreja? Você é rico igual a Edir Macedo? Eu falei: bem que eu queria, mas não sou. Mas como é esse negócio? E então, por uma divina providência, o professor que deveria ter chegado a 1, foi chegar só às 4. Durante 2 horas nós conversamos sobre o Evangelho, com pessoas de um preconceito absurdo contra a mensagem do Evangelho. Pessoas assim que têm uma completa ojeriza. Aí de repente, o Rubens, que é um cara muito interessante, morou 18 anos em Nova York, um cara muito cabeça, muito inteligente, olhou para mim e falou assim: eu não estou gostando de você. Falei: é mesmo, Rubens? Por quê? Eu estou odiando você agora. Falei: que bom, Rubens, mas por quê? Porque a vida inteira eu fiquei pensando que crente é tudo cabeça fechada, que pastor é tudo um bando de explorador, mas você até que parece um cara genuíno. Falei: não sabia se era para tomar aquilo como um elogio ou não. No final das contas, a gente teve uma conversa muito franca sobre o sentido do Evangelho do Reino em Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer um esforço volumoso para ser uma bênção. Deus vai trazer oportunidades no seu colo. Coisas vão acontecer ao seu redor, e você vai notar que ali há uma oportunidade para amar, para estender a mão, para estar junto, para falar uma palavra, para consolar, para emprestar R$10, para pagar uma passagem de ônibus, para pagar um quindim, para comprar um salgado, qualquer coisa. Mas Deus trará oportunidades a você. Esteja pronto para sair da sua área de conforto quando isso acontecer. Esteja pronto para fazer da dor do próximo a sua dor. Esteja pronto para ser o próximo de alguém quando o Evangelho do Reino bater na porta do seu coração.
Nós só podemos ser e ter misericórdia porque nós somos alvo de misericórdia. Se você entende que o seu pecado nunca foi problema de Jesus, se você entender que as escolhas que você fez desde que você nasceu nunca foram responsabilidade de Jesus, se você entender que os escombros da sua vida não podem ser colocados na conta de Jesus, mas que Ele se fez o seu próximo, levando sobre Ele todo o prejuízo que era seu, todo o pecado que era seu e meu, toda a rebeldia que é nossa, então nós saberemos que eu e você somos alvo da compaixão de Jesus. Ele é o nosso verdadeiro bom samaritano. Ele é aquele que me apanhou na beira da estrada, completamente estraçalhado pela vida um dia, e me olhou com compaixão, derramou óleo nas minhas feridas. Ele me estendeu a mão. Nós podemos ser misericórdia porque nós já recebemos isso, nós sabemos como é, nós temos o gosto dela na boca. Nós podemos compartilhar graça, porque graça nós já temos. Nós podemos ser misericórdia, porque misericórdia é o que está sobre nós, por meio de Cristo, por meio da cruz do Calvário. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado, mesmo de coração. Muito obrigado pela experiência arrebatadora do Evangelho do Reino, que é capaz de nos arrancar, Senhor, da mais perfeita e absoluta situação de indiferença e de comodismo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor de fato nos chamou para fora. Obrigado porque o Senhor Jesus, que é o Senhor da missão, e que nos convoca a sermos missionários junto contigo na cultura, o Senhor quer que nós sejamos misericórdia, e a lição, o exemplo, o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. Nos ensina a estender a mão na direção do nosso próximo, assim como um dia o Senhor nos encontrou à margem do caminho e estendeu a mão para nós. Nós queremos conceder toda a glória ao Teu nome, nós queremos conceder todo louvor à Tua pessoa, nós queremos viver intensamente para Você. Nos ajuda, na pessoa do Teu Espírito, nos ajuda. Nós te pedimos, em o nome de Jesus, o nosso Salvador, nós pedimos. Amém. Amém.